Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica. E aí no caso um vídeo referente à parte de torneamento. A gente vai dividir esse vídeo aqui em duas partes, tá bom? E aí no caso referente à parte de cálculo técnico, né? O nosso objetivo aqui é exatamente resolver esse problema aqui. Dá um zoom aqui para a gente entender. Qual RPM a ser escolhida conforme a tabela abaixo, levando em consideração a usinagem de um eixo com diâmetro de 1 polegada e 1/4 e o mesmo sendo de alumínio. Observe os dados do fabricante da ferramenta abaixo. Então aqui no caso a gente teria essa indicação aqui, ou seja, um processo de torneamento para uma peça com diâmetro de 1 polegada e 1/4. E no caso aqui esse material da peça, o material da peça ele sendo alumínio, então seria o metal aí que seria usinado. Beleza, então aqui a gente tem a identificação das características fornecidas pelo fabricante, ou seja, essas características elas são características referentes ao inserto que está sendo ali utilizado. Referente a essas características do inserto, a gente precisa sempre destacar essa informação aqui. Para cada tipo de metal, a operação que vai ser lá aplicada, existe uma codificação. E no caso, aquela codificação ela é verde, não aleatoriamente, mas por quê? Porque ela está aplicada aqui para metais não ferrosos, nesse caso aqui se enquadra ali a condição do alumínio. Então você tem essa identificação aqui com a letra N, a codificação da cor verde. E aí vale ressaltar, não é porque é um metal não ferroso que todas as ferramentas vão ter parâmetros como esse aqui indicado, não. Cada fabricante ele vai indicar para que é destinado aquela ferramenta, qual tipo de material. Inclusive, algumas ferramentas têm aplicação para mais de um tipo de material. É importante ficar atento ali com a indicação. E nessa condição de indicação, são apresentadas as características ali da ferramenta voltada à operação. E aqui nesse caso, a gente tem 3 informações indicadas. Ou seja, a velocidade de corte, que se representa exatamente a velocidade tangencial que a ferramenta em relação à peça vai ter durante o toque, no caso a peça que vai estar lá girando, então representa a velocidade tangencial. A gente já falou bastante sobre velocidade de corte aqui no canal, é só acessar a nossa playlist de fabricação mecânica. Essa segunda informação aqui é a velocidade de avanço, o qual a unidade é milímetros por revolução. Essa daqui é uma informação que você precisa selecionar na máquina, ou seja, no torneamento é onde você seleciona essa máquina, se for um torneamento convencional. Pode ser até que você não encontre exatamente esse valor, dependendo da máquina, mas com certeza vai ter um valor próximo a ele. Se for uma máquina CNC, um torneamento CNC, vai ser direto na programação. E a última informação aqui, esse AP, representa exatamente o limite de profundidade de corte, ou seja, o limite de profundidade de corte para essa ferramenta aqui do nosso exemplo seria exatamente de 3 milímetros, ou seja, a ruptura do material referente ao cisalhamento, o corte durante a usinagem, ela seria de no máximo 3 milímetros. Então são as informações aí características da ferramenta. Eu vou até destacar um detalhe sobre essa questão da profundidade de corte, que é sempre importante fazer teste referente à operação, principalmente quando se tem a necessidade de se atingir acabamentos específicos, ou seja, atingir rugosidades específicas. Aqui a gente tem informação referente ao limite do material, ou seja, o quanto ele suporta ali durante a operação, ou seja, essa profundidade de corte seria, dá um zoom aqui, seria o máximo que ela iria atingir, referente lá à operação, no máximo ali 3 milímetros de profundidade de corte, garantindo aí um tempo de vida útil maior aí para a ferramenta, no máximo 3 milímetros, mas com certeza de 3 milímetros seria o máximo, qualquer valor menor poderia ser utilizado tranquilamente, mas é sempre importante ficar atento às características no que diz respeito ao acabamento. Eu vejo muitos estudantes, profissionais aí se complicarem nessa hora de chegar a atingir o acabamento final, por isso que é muito importante testar ali os parâmetros indicados, principalmente porque existem sequências de operação ligadas a desbaste e as sequências de operações finais ligadas a acabamento, principalmente para projetos mais específicos. Beleza, então essas informações estão contidas ali na ferramenta, ou seja, essa
supondo aqui esse inserto, ele ficaria característico com essas informações. E aí, com essas informações, entra aquela análise do cálculo da RPM, que aí, no caso, a gente vai ver no próximo vídeo, tá bom? Valeu!